Então tá, pessoal, nós vamos ver agora nesta aula um pouco da teoria sobre gerenciadores de layout e nas próximas aulas nós vamos estar vendo aí na prática como é que é, certo? Em Java, nós podemos fazer nossas interfaces gráficas basicamente de três maneiras. A primeira seria utilizando gerenciadores de layout, como o NetBeans, que nos facilitam a construção de janelas em que a gente não precisaria, por exemplo, estar programando. No segundo caso, nós podemos utilizar a posição absoluta dos elementos, ou utilizando o que a gente chama ali de null, né, passando um layout nulo. E a terceira forma, utilizando os gerenciadores de layout. Vamos ver aí um pouquinho de cada um. Nesta janela aqui nós temos um exemplo de um gerenciador de layouts do NetBeans ali, acho que até uma versão um pouco mais antiga do NetBeans, não é a mesma que a gente utiliza, mas a gente pode ver que nós temos as opções ali de adicionar diretamente os labels, adicionar diretamente os itens na janela, mas, né, não é o foco do que a gente está vendo aqui nessas aulas de programação visual em Java. Depois, nós temos a posicionamento absoluto dos componentes, que nos dá uma liberdade de programação muito grande, porém nós temos que definir tanto a largura, a altura do nosso componente e também definir o posicionamento dele correto dentro da janela. Com relação aos gerenciadores de layout, nós temos três possibilidades, que é o Flow Layout, o Border Layout e o Grid Layout, que nós vamos ver agora nessa aula teórica nos próximos slides, aqui nas próximas telas, mas também nós vamos ver na programação nas aulas a seguir aqui no YouTube. O Flow Layout, como vocês podem ver, ele tem ali um desenhozinho de um papelzinho sendo escrito, porque ele segue o mesmo princípio de quando nós escrevemos. Os itens, conforme eles vão sendo adicionados, eles vão da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vamos ver aqui, por exemplo, nos próximos slides, como é que ele vai ficar. Veja só, coloquei mais um item, ele foi para a direita, apesar de não estar identificado ali quem é o primeiro, quem é o segundo, mas ele foi para a direita. E é importante observar que, por padrão, o Flow Layout, os itens são sempre centralizados. Adicionando-se mais itens, mais botões, podemos ver que ele vai para a linha de baixo, conforme eu havia recentemente falado, tá bom? Outra coisa importante do Flow Layout para a gente falar é que cada objeto fica, cada componente, com o seu tamanho necessário, tanto a altura quanto a largura. Aqui nós temos um border layout, em que a tela é dividida em 5 partes: norte, o norte, sul, leste, oeste, e também ela tem a região central. É importante destacar que neste layout podemos ver que ali os itens ficam com largura e altura de acordo com a posição onde eles estão. Por exemplo, norte e sul, o componente ele fica com a altura necessária, porém a largura ela é da totalidade da janela. Enquanto os objetos à esquerda, à direita, ou oeste e leste, eles ficam com a altura total da tela, tirando a parte ocupada pelo norte e sul, porém com a largura necessária. E o tamanho ali da parte central, né, do centro, ele fica com todo o restante da janela disponível. Por fim, nós temos o Grid Layout, que divide a janela em partes iguais, como se fosse uma grade, uma matriz. Aqui nós temos o exemplo com 4 linhas e 2 colunas. É importante destacar que no Grid Layout os componentes ficam todos com as dimensões iguais, com as dimensões semelhantes, de acordo com o tamanho que foi dado, né? Se eu dividir minha tela aqui, neste caso, em 8 porções, cada componente ficaria aí com 1/8 da tela, tirando-se a margem ali, que a gente vai ver um pouquinho nas aulas práticas. Mas a base é essa. Todas as partes da minha janela ficarão com a mesma dimensão. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a aula mais teórica. Nas aulas a seguir, nós vamos ver, então, na prática, como trabalharmos com gerenciadores de layout, botando aí e codando, vamos dizer, o que a gente viu aqui neste vídeo, que acredito tenha ficado curtinho, mas que é muito importante para dar uma introdução aí sobre layouts em Java. Até a próxima. Lembrando que, se você não é inscrito no canal,
se inscreva, se você não curtiu o vídeo, já curta e aproveite e já curte todos os outros aí que for assistindo, tá certo? Um forte abraço.